Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje vai ser a nossa primeira live, né? Assim, de manhã e com um tema específico, mas ao mesmo tempo ela vai ser um pouco abrangente. A gente vai poder falar de várias coisas relacionadas aos desafios de criar os filhos no dia de hoje, que afinal são muitos desafios, né? Então vou esperar o pessoal chegar, eu vou ver se eu consigo fixar. Oi, Aline, tudo bem? Vou ver se eu consigo fixar o tema da live. Eu nem sei se eu consigo fazer isso. Se eu sei fazer isso, porque quem me conhece sabe que eu tô aprendendo ainda bastante coisa sobre internet, Instagram. Então é tudo uma novidade pra mim, né? Então vou ver se eu consigo fixar. Vamos ver se alguém souber. Bom dia para quem tá chegando. Como é que eu faço para fixar esse comentário? Existe isso ou não? Oi, gente. Oi, Jennifer, Dani, Elaine. Tudo bem, Elaine? Eu não sei fixar um tema, gente. Mas tudo bem, né? Faz parte. A gente vai falar um pouco sobre os desafios de criar os filhos nos dias de hoje, né? Que a gente tem vários desafios nessa caminhada, né? Não é nada fácil. Chegou muita gente nova no meu Instagram esses dias, então eu vou me apresentar rapidamente, tá? Eu sou Noêmia Caldi, eu sou terapeuta ocupacional de formação, mas parei de trabalhar 1 ano e meio quando nasceu a minha caçula, a Júlia. E eu tenho a Ana também, de 4 anos. Os meus desafios na criação, assim, exatamente na educação, começaram quando a Ana fez 1 ano e meio, e aí ela foi para a escola, né? Eu trabalhava fora e eu precisava que ela fosse para a escola. E aí, assim, foi tudo bem, ela se adaptou bem, foi ótimo pra gente, ela tá super adaptada, ela ama escola, hoje ela tá numa nova escola, né? Mas com a Júlia eu escolhi um caminho diferente, porque são 2 filhas agora, né? E quando nasceu a Júlia, os meus desafios aumentaram. Aumentaram também, principalmente com relação à Ana, né? Foi por causa da Ana que eu fui atrás da disciplina positiva, que eu fui atrás de fazer cursos, que eu fui atrás de fazer workshops, cursos online. Eu sou uma consumidora voraz, assim, de conteúdo digital, de livros, e eu fui atrás mesmo. E aí eu me apaixonei pela disciplina positiva e resolvi viver essa vida. E a minha vida mudou completamente, completamente. Porque no ano passado, quando a Júlia nasceu, a Ana, ela começou a demonstrar, a ter comportamentos muito irritantes com relação a mim, que não era só ciúmes, sabe? Era aquilo que a gente chama de Terrible Two, assim, começou a aparecer com 2 anos e meio, mas na verdade o Terrible Two existem várias questões, né, relacionadas. Então eu fui atrás da disciplina positiva, que pra mim foi ótima. Então eu tô aqui pra falar de disciplina positiva, eu criei esse Instagram, eu criei esse espaço para levar esse conteúdo para vocês, tanto de teoria, daquilo que eu estudo, que eu quanto o que eu pratico, né, que tá aqui no meu dia a dia. Mas então um dos desafios da maternidade é a mãe ou o pai trabalhar fora, né, e ficar muito tempo fora. Então isso acaba trazendo assim, não é que é uma necessidade da família, é uma necessidade dos tempos atuais, né? Não, nem todo mundo consegue, a mãe ou o pai, dar um jeito de ter um horário mais flexível, né? Ou a mãe parar de trabalhar por um tempo. Então, nem todo mundo consegue isso e não deixa de ser melhor ou pior, mas é um desafio, tanto para a mãe que fica em casa quanto para a mãe que trabalha fora, né? E aí, o que acontece? Quando a mãe trabalha fora, às vezes ela tem pouco tempo com a criança, tem pouco tempo no final do dia, né? E aí acaba compensando de outras formas. Então, que outras formas? Que aí estão relacionadas aos nossos estilos parentais, né? O que são estilos parentais? Existe o estilo mais autoritário, existe o estilo mais permissivo, e aí a gente começa a perceber em que caminho que a gente vai.
Muitos pais ou mães, assim, eu vou falar pais, mas é pai e mãe, tudo junto. Eles acabam indo mais para permissividade com aquela desculpa assim, eu fico tão pouco tempo com meu filho, eu não consigo falar não para ele, eu não consigo não dar o que ele pede, eu não consigo deixar de fazer as vontades dele. E aí, ao mesmo tempo, essa mãe, esse pai se vê sufocada, sabe? Envolvidos em comportamentos que eles não conseguem mais tirar da criança, né? Ou ao mesmo tempo vai para um lado, aí vai para esse lado permissivo, né? Faz tudo o que a criança quer, porque tem pouco tempo com a criança, mas na hora que explode, não consegue de jeito nenhum a colaboração da criança, vai para aquele lado ultra autoritário, super autoritário, que é o que levanta a voz, que grita, que coloca de castigo. Então, às vezes não fica difícil assim balancear essa permissividade e esse autoritarismo. E aí isso confunde muito a criança e desgasta muito a relação. Então esse é um desafio, a gente tentar encontrar aonde a gente se encaixa. O que é melhor pra gente? E evitar, assim, olhar pra gente, olhar pra nossa autoeducação, que é importante a gente estudar e ir atrás, porque muitas vezes esse comportamento autoritário, né, brigar com a criança, gritar, bater, traz pra gente um certo arrependimento. E aí isso traz aquela famosa culpa, que a gente tem que tirar essa culpa da maternidade, tirar essa culpa da gente, e pensar assim, e refletir mesmo, se isso tá me incomodando, se eu não gostei de gritar com meu filho, se eu não gostei de colocá-lo de castigo, se eu percebo que isso não melhora, isso só desgasta, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para melhorar essa relação? Então, existem outros meios de conseguir a colaboração dos meus filhos, existem outros meios de educar os meus filhos, sem ser nessa base da gritaria, sem ser na base da punição, do castigo, né? Mas como fazer isso? Então, a gente tem que tentar olhar para a nossa educação, para como a gente foi educado, para a gente tentar evitar aqueles padrões, tudo aquilo que fez mal pra gente, só que olhar com carinho. Eu sempre falo assim, olhe com carinho pra sua história, porque a sua mãe, o seu pai fizeram o melhor que eles podiam, né? Eles também tiveram uma outra educação e eram outros tempos, então a gente tem que olhar com carinho e não olhar com ressentimento. E olhar para agora, para o presente, para os nossos filhos, como uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de criá-los de uma maneira diferente. Então a gente tem que olhar para o nosso estilo, para ver como que a gente vai educar as nossas crianças. E aí vem a disciplina positiva, que seria o meio termo, né? É o caminho do meio, nem autoritarismo e nem permissividade. As crianças não ficam sem limites na disciplina positiva. Os limites são dados de maneira segura, com firmeza e gentileza, com respeito mútuo, tentando atingir a cooperação e não a obediência, né? Uma obediência cega, isso não vai ensinar nenhuma habilidade de vida para o futuro dessa criança. A gente não quer que os nossos filhos sejam pessoas que só obedecem e que não sabem se impor, que não sabem impor sua vontade, que não sabem ser críticos, que não sabem ser reflexivos. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que pensar no futuro. Então, olhar pra gente, olhar pra nossa autoeducação e ver como que a gente pode fazer diferente, tá? Mas sempre olhar com carinho. E tentar evitar aquilo que foi ruim pra gente, né? Que foi mal, que fez mal pra gente de alguma forma. Mas além desses desafios de trabalhar fora, de tentar evitar reproduzir padrões que foram impostos pra gente, nós temos hoje em dia o uso das tecnologias, né? E as crianças, querendo ou não, elas logo cedo estão envolvidas nesse meio. Mesmo que você fale assim, meu filho não mexe no meu celular, não mexe no iPad, ele vê você mexendo no iPad. Por exemplo, a Júlia tem 1 ano e meio. Ela nunca pegou meu celular, eu nunca dei o meu celular, nem pra ela assistir a Galinha Pintadinha, nem nada. Mas eu já vi ela pegando o celular de brinquedo, deixa eu ver o que eu tenho aqui de exemplo, e andando assim, ó. Gente, o que ela tá fazendo? Ela tá me imitando gravando áudio. Ela tem 1 ano e meio.
Então, as crianças, elas vivem isso. Elas veem a gente usando as tecnologias, né? E muitas vezes a gente precisa usar as tecnologias com as nossas crianças. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca usei com a Ana. Eu já tive que fazer até um detox, porque o ano passado, quando a Júlia nasceu, quando eu tava lá no caos das duas filhas e eu não sabia o que fazer, eu usei sim a televisão para fazer a Ana adormecer à noite, enquanto eu tava com a Júlia no peito, tentando fazer a Júlia dormir, e sozinha em casa. Então eu usei a televisão para Ana dormir. Já usei o celular também em várias ocasiões para Ana poder ficar calma, ficar quieta, para eu poder fazer outra coisa. Então já usei. Hoje em dia eu evito muito. A televisão aqui a gente diminuiu drasticamente. Então ela assiste televisão um pouquinho de tarde, mas não é que ela assiste. A televisão às vezes ela pede para ligar, para deixar ligada, porque depois do almoço ela dá uma rebaixada, assim, ela fica mais cansada, mas também não dorme. Então ela gosta de deitar no sofá, assistir um pouquinho de televisão, mas ela fica 10, 15 minutos, aí ela sai, vai brincar, vai fazer outra coisa. Então não fica lá parada. Vários desenhos ela nem conhece, porque depois das 4, 4:30, eu desligo a televisão e não tem mais televisão na casa. Então, não foi assim fácil tirar a televisão dela na hora de dormir, mas foi uma coisa que eu falei assim, eu preciso fazer isso, porque a televisão está atrapalhando o sono dela, ela não está tendo um sono de qualidade, não está sendo bom pra mim, porque ela demorava muito tempo pra dormir. Eu não conseguia fazer ela dormir e ela tava lá, sabe? Elétrica, deitada, assim. Às vezes ela até cochilava. Mas por mais que eu deixasse a televisão quase sem som, ela ficava se esforçando pra ouvir, sabe? Então eu tive que tirar a televisão. E isso foi uma vitória na minha vida, sabe? Eu não tenho palavras pra mensurar ter tirado a televisão da minha vida, assim, à noite, sabe? No final da tarde. Porque aí já diminui toda aquela agitação que a própria televisão traz. E eu tento fazer diferente com a Júlia. A Júlia não assiste televisão. Praticamente ela não assiste televisão. A televisão fica ligada na hora que a Ana tá em casa, de tarde. Mas a Júlia nunca sentou pra assistir televisão. Então eu nunca coloquei ela na cadeirinha, presa na cadeirinha na frente da televisão. Mas isso porque essa foi a minha realidade agora, que eu parei de trabalhar e consigo dar essa atenção para ela. Mas quando a Ana tinha menos de 1 ano e meio e a Ana ficava com a minha funcionária aqui em casa, não tinha ido para escola ainda, sim, a Ana ficava na frente da televisão. Sim, eu usei a galinha pintadinha em alguns momentos. Eu precisava disso para minha funcionária poder fazer alguma coisa na casa. Então, eram outros tempos, era outra realidade para mim. E agora eu consigo fazer diferente. Não tem certo ou errado, sabe? A gente tem que aprender a dosar. Esse é um desafio da maternidade. O uso da televisão, o uso das tecnologias, que a gente tem que saber usar a nosso favor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Evitar o excesso de televisão, o excesso de celular, o excesso de iPad, principalmente nos horários mais críticos, assim, perto do final do dia, né? A gente tem que impor, assim, um ritmo na nossa casa que a gente fale assim, olha, depois das 4:30, se eu quero, aqui as meninas vão dormir 7 horas. Então, 7 horas eu já quero elas indo pra cama. Então, no máximo, assim, de fim de semana até, sabe? 5 horas, assim, já não tem mais televisão. Já não tem mais televisão porque precisa dar uma rebaixada no ritmo, nas energias, sabe? Então, aí alguém tá me perguntando assim, o que eu faço para entretê-las no final do dia? Brinquedos leves, assim, leves que eu digo assim, nada muito agitado, sabe? Então, brinca de panelinha, que a Ana gosta muito e a Júlia tá indo pro mesmo caminho. Então, brincar de panelinha, brincar com boneca. E aí também eu já restringo um pouco os brinquedos, sabe? Que aqui em casa eu tenho uma sacada que a gente acabou perdendo aquele espaço, acabou ficando muito mais para as crianças, para as meninas. E aí nessa hora eu falo para elas, assim, quando dá umas 5 horas, eu falo para elas, pega os brinquedos que vocês querem brincar agora. E elas selecionam 1 ou 2 e eu fecho a sacada. A Ana consegue abrir? Ela consegue abrir. Eu tranco a sacada, mas a Ana consegue abrir. Só que ela não abre, porque ela já sabe que isso faz parte da nossa rotina.
Então eu fecho a sacada e elas vão brincar na sala. Então elas pegam um livro, quebra-cabeça, mas é mais panelinha, assim. Elas estão nessa fase de panelinha, de Barbie, de boneca. Então elas sentam na sala e ficam brincando, ou ficam transitando entre a sala e a cozinha, quando eu tô arrumando as coisas pro jantar. Então assim eu já vou diminuindo. Então dessa forma eu já diminui eletrônicos, já diminui televisão e já diminui o ritmo da casa. Então a gente vai falando mais baixo, eu fecho as persianas, eu já vou deixando tudo mais escuro, mesmo agora no horário de verão. Então já vou diminuindo o ritmo da casa, o meu ritmo, aquela agitação de fazer as coisas atropeladas, sabe? Por isso que eu gosto de começar o ritual da noite umas 5 horas da tarde, porque assim eu faço tudo com bastante calma, não fica aquela afobação. E aí 6h30 elas estão no banho, 7 horas elas dormem. Então, se pensar que no ano passado, a Ana dormia 9 horas, 9 e pouco da noite, com um sono super agitado. Porque 8 horas eu colocava ela na frente da televisão, entendeu? Não tinha jeito, ela apagava todas as luzes, deixava a televisão ligada e ela deitava no sofá. E aí depois que eu conseguia colocar a Júlia pra dormir, eu sentava no sofá e ficava lá fazendo cafuné pra ela, nela, assim, na cabeça dela. Gente, aquilo virou uma tortura pra mim, porque ela demorava muito pra dormir. Às vezes ela pegava no sono, assim, e aí ela acordava, porque aí mudava a luz da televisão, sabe? Porque aí vem propaganda, ou por mais que eu colocasse no Netflix, na Peppa, sei lá, muda a luz da televisão, aquela luz irradia, né? Faz um reflexo na gente, aí ela acorda, assim, sabe? Ela acordava, e aí não conseguia colocar ela pra dormir. Eu falei, gente, essa minha vida nunca vai ser previsível, eu nunca vou conseguir ter uma rotina em paz à noite, porque tá uma loucura isso. Então foi esse ano, no começo desse ano, que eu falei assim, eu não vou mais ficar dessa forma, gente. Lori, linda, eu não vou mais conseguir ficar dessa forma. Então eu falei, eu não quero mais isso pra mim. E toda mudança não é fácil. Eu falo aqui sempre assim, toda mudança precisa de consistência, você tem que investir naquilo. E as mudanças no começo, elas não são fáceis, elas são estressantes. Então elas demoram para acontecer. Então demorou para eu ter a rotina da noite que eu tenho hoje, não foi de uma hora para outra. Mas valeu muito a pena. Então a gente tem que investir, tem que ter consistência. Então diminuir o uso de eletrônicos e ter uma rotina ajuda bastante a melhorar tudo com relação à nossa maternidade, a nossa criação de filhos, porque melhorar a rotina, melhorar o sono, melhora o comportamento. Então é quase que um ciclo, sabe? Tudo pode virar uma bola de neve se a criança dorme mal, não tem rotina, usa muito eletrônicos, e aí, durante o dia, a criança pode sim ter um mau comportamento associado a isso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, esse é um dos desafios. Então, recapitulando os desafios que a gente falou até agora. Desafio, os pais trabalharem fora, então ter, assim, pouco tempo com as crianças. Os nossos estilos parentais, assim, o autoritarismo, a permissividade, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente quer reproduzir, né, nos nossos filhos hoje. Então, isso é bastante difícil. Dificuldade para impor limites para o uso da tecnologia. Então, excesso de tecnologia é difícil, né? É prejudicial e a gente tem que tomar consciência disso e tentar diminuir ao máximo. E um dos nossos desafios hoje também é a conexão com os nossos filhos. Conexão com as crianças, é uma palavra que vem para mim desde a gravidez da Ana. Conexão. Isso para mim era muito, muito forte, sabe? Então eu queria ter uma conexão com ela desde a barriga, sabe? Aquela coisa de curtir a gravidez, dela entender o quanto ela foi desejada, amada, assim. E aí depois a conexão na amamentação. E aí veio aquele balde de água fria da amamentação. Aquela dificuldade que outro dia, em outro vídeo eu posso falar sobre isso, mas a amamentação da Ana foi extremamente difícil. E pra mim, assim, o que pegava era, se eu não conseguir amamentá-la, ela não vai me reconhecer como mãe e eu não vou ter conexão com ela. Então a conexão sempre foi importante.
superados os desafios da amamentação, eu percebi o quanto eu tinha uma conexão com ela, sabe? O quanto a gente era ligada e o quanto eu tenho uma conexão boa com ela até hoje. Mas conforme as crianças vão crescendo, a gente vai percebendo uma diferença nessa forma de ter a conexão. Porque as crianças, elas, com 1 ano e meio, elas passam a se descobrir no mundo, assim, não, elas já estão se descobrindo no mundo há bastante tempo, mas elas passam a perceber que o comportamento delas influencia no comportamento e nas atitudes dos pais. Então, é aí, nesse momento, que vários pais falam assim, ai, meu filho me testa o tempo todo, ele faz isso de propósito. Olha a cara dele quando ele joga alguma coisa no chão ou quando ele me bate. Então, a gente tem que entender que não é que eles estão testando, eles não têm essa capacidade maquiavélica de falar, nossa, eu vou fazer isso porque os meus pais ficam muito bravos, porque eu quero feri-los. Não é bem assim. Mas eles começam a se perceber, a perceber que essas atitudes deles vão ter reações na gente. E aí, né? Como é que fica a conexão naquele momento? Porque aquele momento de birra, de mau comportamento, gera algum sentimento na gente. E esse sentimento na gente pode ser podem ser vários, pode ser raiva. Então você fica com raiva do seu filho naquele momento. Pode ser uma frustração, assim, nossa, eu sou incapaz de lidar com meu filho. Eu não sei o que fazer com ele. Joguei a toalha, faz o que quiser. Então, e aí, nesse momento, como é que fica a conexão com as nossas crianças? Como é que fica a conexão com os nossos filhos? Então, nessas horas, muitos pais falam pra mim, eu não consigo me conectar com meu filho, eu não entendo, eu não me dou bem com ele. Aí, conforme a criança vai crescendo, assim, pode gerar um afastamento entre os pais e a criança. Tudo isso por quê? Por causa dessa dificuldade de ter uma conexão para conseguir a correção de um comportamento. Porque a gente tem aquele ímpeto muito grande de querer corrigir e acabar com o mau comportamento. E não tentar se conectar com a criança e entender o que está por trás do mau comportamento. Então eu falo assim, a conexão ela é super importante. A conexão pode vir de várias formas. A conexão pode vir por um abraço, né? Então, tentar validar os sentimentos da criança, falar, eu entendo que você tá frustrado, eu entendo que você tá triste, a mamãe tá aqui, eu já passei por isso. Já falei algumas vezes aqui sobre os passos para a cooperação. E esse é um deles, né? A conexão. A gente precisa ter a conexão antes da correção. E essa conexão, se a gente cria bem os nossos filhos com essa conexão, a gente pode ter certeza que eles serão ainda conectados com a gente quando eles forem adolescentes e quando eles forem adultos. Porque eles vão ver na gente um porto seguro para vir até a gente e não para se afastar da gente. E essa conexão pode vir de um abraço num momento crítico, pode vir de uma escuta ativa. Sabe assim? Fala, filho, tô te ouvindo. Me dá sua opinião. O que você pensa sobre isso? Deixar a criança falar, mesmo que a ideia dela seja totalmente absurda e inviável. Ela pode ter opinião, ela deve ter opinião. E a gente deve ouvir. Porque quando a gente escuta os nossos filhos, eles se sentem importantes. Então, eles se sentem conectados com a gente. É importante demonstrar isso. Então, ouvir com atenção e não falar, nossa, o que você tá falando é ridículo, filho, isso é coisa de criança, não tem como fazer isso. Isso é impossível. Quando você crescer, você vai ver que não dá pra fazer nada disso que você tá falando. Então, a gente já corta a criança, sabe? A criança, então, de uma próxima vez vai falar, eu nem vou falar com os meus pais, eu nem vou falar com a minha mãe, ela não me ouve. Então, a gente tem que tentar achar essa conexão. E essa conexão é um grande desafio nos dias de hoje. Porque a gente tem mais coisas que afastam as crianças da gente do que aproximam. Então, ter a conexão faz parte da gente, assim, é o nosso papel de mãe, é o nosso papel de pai, buscar essa conexão incessantemente.
todos os dias, principalmente nos momentos de desafio. Não são aqueles momentos que não é só naquele momento fofo de um passeio, de uma viagem, de uma festa, que você tá lá conectado com a sua criança. Você tem que estar conectado com a sua criança, principalmente nos momentos difíceis. Então, esse é um desafio que a gente tem que tentar buscar todos os dias. Por quê? Um outro desafio dos dias de hoje é a gente olhar para a adolescência atual. Como é que estão os adolescentes? Muitos adolescentes hoje estão totalmente sem propósitos de vida. Por quê? Porque eles não foram pessoas encorajadas, eles não foram pessoas estimuladas a se sentir útil assim, na vida deles, na sociedade, no núcleo familiar. Porque muitos têm tudo, os pais fazem de tudo, e não tô dizendo que é certo ou errado, mas aí eles ficam sem propósitos. Por que a gente vê adolescente assim, deprimido, adolescente que tem uma vida super boa, adolescente que tem saúde, família, amor, atenção e tudo material assim que os pais podem dar, e eles estão deprimidos, porque eles não se sentem úteis, eles não têm propósito de vida. Então a gente tem que criar crianças encorajadas para ter um propósito na vida, para serem bons adolescentes e bons adultos, para eles se sentirem úteis, né, na vida, e não se sentirem objetos de manipulação que são obrigados a fazer aquilo que os pais querem, aquilo que os pais gostam, ou que a família gosta, ou que a família impõe, para agradá-los. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pensar que na criação que a gente dá hoje, a criação que a gente dá hoje vai ter reflexo no futuro. Vai ter reflexo na adolescência e vai ter reflexo na vida adulta. Então a gente não pode simplesmente achar que a maternidade é intuitiva e que é instinto, eu vou fazer o que eu acho que é hoje, o que dá pra fazer hoje, porque a adolescência está longe, né? E tem muito da personalidade deles. Sim, tem muito da personalidade deles, mas não é só isso, né? Você não é o adulto que você é hoje só por causa da sua personalidade. Você é um conjunto das suas vivências, das suas experiências. Então, você é também aquilo que você viveu. Então, é importante a gente dar uma boa bagagem, né? Cuidar bastante, proteger bastante a infância dos nossos filhos. Então, esse é um grande desafio, pensar na educação de hoje para o futuro das nossas crianças, para o futuro dos nossos filhos. E tudo isso que a gente falou até agora, né? O que a gente falou de mais importante, assim, dos desafios atuais? Os pais que trabalham fora, os nossos estilos parentais, né? Autoritarismo, permissividade, reproduzir a forma que nós fomos criados, dificuldade para impor limites, excesso de tecnologias, falta de conexão com os nossos filhos, adolescentes sem propósito. E o que mais que a gente falou? Agora a gente vai falar, aliás, de um outro tópico que é a nossa dificuldade de comunicação também. Porque a gente tem dificuldade de comunicação o tempo todo, com o marido, com a mãe, com as crianças não é diferente, né? A gente tem uma dificuldade de comunicação porque a gente tem uma vontade, uma necessidade de mandar, né? A gente acha que eles têm que obedecer. Então a gente também tem que olhar para isso como um desafio, mudar a nossa forma de falar com as pessoas e principalmente com as crianças. Se a gente muda o jeito de falar com as crianças, a gente pode mudar tudo isso que a gente falou até agora, né? Vai melhorar a conexão, vai melhorar, a gente vai estar plantando uma sementinha aí para o futuro, né? A gente vai conseguir melhorar o nosso estilo de educação com as crianças, então a gente vai descer um pouco do pedestal, do autoritarismo, para ir para uma coisa, né, mais linear, mais respeitosa. Então, a gente precisa melhorar a nossa forma de comunicação. E como que a gente faz isso? Como que a gente melhora a nossa forma de comunicação se a gente está o tempo todo buscando a atenção deles, né? Tentando fazer eles colaborarem e eles não colaboram, né? A gente tem meios para isso, né? A disciplina positiva tem ferramentas que podem ajudar a gente a melhorar a nossa forma de comunicação.
Agora eu tenho estudado bastante a comunicação não violenta, então eu também quero trazer isso aqui para vocês, porque ajuda muito, e não só com as crianças, como eu falei, também com os adultos que estão à nossa volta. Então faz parte de um treino. E uma forma, assim, de comunicação que a gente faz e que tá muito enraizado na gente são as punições, que a gente muitas vezes acha que a gente não vai conseguir atingir as nossas crianças se a gente não puni-las. Como é que elas vão perceber que o que elas estão fazendo está errado? Como é que a gente vai conseguir a colaboração delas se a gente não punir, né? Então tem o famoso cantinho do pensamento que ficou muito conhecido e que era como se fosse um castigo do bem, assim, um castigo educativo. A criança vai lá para o cantinho do pensamento. Então, a gente usa essa comunicação agressiva com a criança pra gente conseguir o que a gente quer. Então, a gente fala assim, se você não fizer isso, se você não vier almoçar agora, eu vou te colocar de castigo. Você vai pro cantinho do pensamento. E aí? E aí a criança vai lá pro cantinho do pensamento, vai lá pensar no que ela fez e ela vai nunca mais fazer isso. Sabe? Como é que é isso? Né? A gente só tem essa forma de conseguir atingir a criança, ou não, a gente tem outra. Se você vier almoçar agora, eu vou te dar um chocolate de sobremesa. Tô falando muito? Tô com a garganta seca já. Então a gente dá uma recompensa pra criança, pra conseguir aquilo que ela quer, que a gente quer. É assim que a gente educa as crianças? A gente tá ensinando alguma coisa com isso? Existe outra forma de criar os nossos filhos, de educar as nossas crianças sem punição e sem recompensas? Bom, eu tenho estudado bastante a disciplina positiva, tenho me empenhado muito aqui na minha casa, né? Então, com todas as mães que eu converso, que me dão abertura, mães amigas, mães que se aproximam de mim, assim, no meu dia a dia, na escola, na academia, em todos os clubes, lugares que eu frequento. Eu procuro disseminar essa sementinha, porque eu acho que a gente tem que pensar nos adultos do futuro, né? Que as nossas crianças serão adultos e que os filhos de vocês vão conviver com as minhas filhas. Então, nós precisamos formar um mundo de pessoas melhores, para que os nossos filhos vivam num mundo melhor do que a gente vive hoje. E pensando nisso, eu vou pedir licença para vocês agora para falar bem rapidinho antes da gente falar, de eu responder as perguntas de vocês. E pensando nisso, eu montei o meu próximo workshop, que vai ser no dia 24 de novembro, aqui em São Paulo. E a gente vai falar sobre como educar os filhos sem punições ou recompensas. O workshop, assim, eu conheci a disciplina positiva indo em workshops também. Então, o workshop é uma maneira, assim, da gente vivenciar isso, sabe? Da gente viver na prática essas experiências. Ó, a Aline, que acabou de entrar, a Aline, mãe que quero ser, tudo bem? Ela é uma das responsáveis de eu estar aqui hoje. Aprendi muita coisa com ela. Aprendi muito no workshop dela, que eu fui no começo do ano, nos cursos dela. Então, é por isso que eu tô aqui, porque eu coloquei muita coisa em prática, porque eu estudo, porque eu vivencio, e desse estudo eu me certifiquei e estou fazendo agora um próximo workshop. E eu escolhi esse tema pensando que a gente tem que ter um outro jeito de educar os nossos filhos. Então, sem punições e sem recompensas. Então, eu deixei o link na bio, aqui do Tô Criando. Quem puder ir, olha, o workshop é um momento muito rico, assim, sabe? A gente vive na prática, com experiências, com dinâmicas. É uma troca super gostosa, é uma troca super reflexiva também, mexe bastante com a gente. Mas, assim, é uma experiência única, sabe? É uma experiência única. Quem vai não se arrepende. Eu adoro esse contato com as pessoas. Eu adoro também estar próxima das pessoas. Então, eu preparei esse conteúdo com muito carinho. Eu acho que vai ser um conteúdo, assim, forte, sabe? Porque a gente tem que pensar que a gente teve uma infância e muitas vezes essa infância foi à base de castigo, de punições e de recompensas, e isso machuca a gente. Então, é um tema forte,
mas pensar que a gente está agora num momento de evolução e com uma oportunidade nas mãos de fazer diferente para os nossos filhos. E é essa oportunidade que eu quero levar para vocês, de vocês refletirem sobre isso, né? Saírem do workshop com uma nova maneira de pensar, com um novo jeito de educar os seus filhos. Não vai ter uma receita de bolo, faça isso, se ele fizer isso, que vai dar certo. Não, não existe. Eu não vou te enganar, não vou vender uma coisa que não existe. Nós vamos pensar juntas, nós vamos construir um novo jeito de educar. Isso sim eu te garanto que é possível, que é o que eu vivo, que é o que eu aplico no meu dia a dia e tenho uma relação totalmente transformada aqui na minha casa por conta disso. Tá bom? Então, quem puder ir no dia 24 de novembro, das 9 a 1 aqui em São Paulo, pode levar as crianças, vai ser num lugar super fofo, assim, ótimo para as crianças, por uma taxa extra, claro, porque é uma casa de brincar, mas um preço promocional para as crianças que estiverem, os pais participando do evento, tá? Então, se vocês puderem ir, vai ser uma oportunidade maravilhosa, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E agora vamos conversar, eu vou voltar um pouco aqui para ver que tem várias perguntas. Vou ver o que eu consigo responder. E depois eu vou tentar deixar salva no IGTV, mas assim, gente, tô engatinhando aqui ainda nessa... A Jennifer sabe, né, Jennifer? Que eu estou engatinhando nessa vida aqui. A Aline também. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Dani, já estou sofrendo esse mês, meu bebê nasce, já tenho um de 4 anos e agora tudo vai ficar mais difícil. Trabalhar e cuidar dos filhos não vai ser fácil. Dani, não vai ser fácil. Vai ser um novo desafio para você. Mas não se esqueça do propósito maior de você ter os seus filhos, né? Que é viver uma vida plena, recheada de muito, muito amor. Né? Foi por isso que você quis ser mãe, foi por isso que você quis ter outro filho. Então, a gente tem que focar nisso, nesse momento. E eu, o ano passado, demorei para entender isso, sabe? Que eu precisava acolher mais a Ana com mais amor e deixá-la mais próxima de mim do que afastá-la. Então, uma dica que eu te dou, é importante a gente contar com uma rede de apoio. Então, é importante você ter momentos só com o seu bebê, momentos de qualidade para você conseguir essa conexão no começo da amamentação, tudo aquilo que é tão complicado. Então, vai ser o momento que o seu filho mais velho pode estar na escola, ou o momento que vai estar com a avó, com alguém. Mas depois você vai ter que ter o seu momento com o seu mais velho, sabe? E eu sabia que eu precisava ter esse momento com a Ana, mas eu demorei um pouco pra fazer com que esse momento de qualidade acontecesse, sabe? Eu acho que foi isso que gerou um pouco do mau comportamento naquela época. Então eu afastei ela um pouco de mim, porque eu queria me conectar com a Júlia, porque eu queria ter uma amamentação diferente, porque eu queria ter fazer um novo começo, mas ao mesmo tempo eu tive uma dificuldade com a Ana. Só que o que eu acho assim que foi mais maravilhoso dessa época foi que assim, eu percebi que eu precisava de ajuda, eu fui atrás de ajuda, e a Ana, quando eu deixei ela falar, ela me dizia o que eu precisava fazer com ela. Então isso foi lindo. Às vezes eu dava respostas pra ela assim: eu não posso te buscar na escola porque eu tenho a Júlia. Aí ela virou pra mim e falou assim: mas tem sling, mas tem carrinho. E aí por que eu não buscava? Por que eu não levava, sabe? Porque era mais fácil pra mim que outra pessoa fizesse isso, pra eu poder ficar com a bebê. Só que ela queria que eu fizesse isso por ela. E quando eu entendi que eu levando ou eu buscando ela na escola melhorava o comportamento dela, porque eu já dava para ela uma atenção que ela precisava, a minha vida mudou. Só que quando a gente tá assim, mergulhada naquele puerpério, um tumulto de emoções, de decisões, de coisas, não é fácil a gente enxergar as coisas, sabe? Eu enxergo muita coisa hoje, mas na hora eu não enxergava. Então, uma dica que eu dou para quem vai passar por isso é
invista em tempo de qualidade com o seu filho mais velho e aproxime ele de você e não afaste. Vai ter os momentos que você vai ter que ficar só com o seu bebê, mas em alguns momentos você vai ter que ficar com os dois ao mesmo tempo. E não vai ter aquela linda amamentação na poltrona, no quarto do bebê, cheirando a bebê fresquinho. Não vai ser assim. Mas vai ser lindo e maravilhoso do mesmo jeito. E eu fico emocionada só de lembrar, porque foi um momento especial pra mim. E quando eu ouvi a Ana, tudo começou a mudar e a fazer um novo sentido. O que mais? Vamos ver aqui. Espero estar ajudando. Pri, eu uso muito a televisão. Como posso entreter um bebê de 8 meses? Ela ama a Peppa e a Luna e dorme a noite inteira. Assim, ela ama a Peppa e a Luna, mas assim, você precisa... que ela assiste a televisão antes de dormir? Tudo bem que você tá relacionando aí que ela dorme a noite toda, mesmo assistindo a Peppa e a Luna. Mas às vezes ela pode assistir a Peppa e a Luna durante o dia, quando você precisa fazer alguma coisa, e aí você não tem como deixá-la solta pela casa, né? Aí você coloca ela numa cadeirinha, deixa um tempo. Mas é importante a gente tentar diminuir esse tempo, sabe? O que eu fazia muito com a Júlia, eu não tenho ajuda em casa todos os dias. Então hoje, por exemplo, é um dia que eu não tenho ajuda em casa. Mas o que me faz estar aqui hoje com vocês é a minha rotina, né? A Júlia tá lá dormindo. Eu tô olhando aqui pelo iPad, ela tá lá dormindo, tá? Então 9h20, assim, eu coloquei ela pra dormir e ela tá lá. Então eu procurava fazer as coisas com ela sempre na hora, as coisas assim que eu precisava fazer da casa, sabe? Sempre nos momentos da soneca, pra evitar de ter que deixá-la na frente da televisão pra eu fazer as coisas. E assim eu buscava entretê-la com brinquedos, com alguma coisa. Então, por exemplo, um bebê de 8 meses, quando ela tinha 8 meses, às vezes eu colocava o tapetinho dela na cozinha, quando eu precisava fazer alguma coisa na cozinha, e colocava algum brinquedo. Só que quando você tá na cozinha, não adianta você dar brinquedos dela pra ela. Ela quer as coisas que você tá usando. Então, às vezes, dá colher de pau, tupperware, rolo de papel toalha vazio, sabe? Alguma coisa assim que seja inofensiva e segura pra criança, já vai entretê-la por um tempo pra você conseguir fazer alguma coisa que você precisa fazer. Então, aí é questão de tentar ajustar aquilo que você precisa primordialmente fazer e que é muito importante fazer, que você faça enquanto o seu bebê dorme. E pequenas coisas que você consiga fazer enquanto tá entretendo ele, sabe? Fazer junto com ele. Ou colocar o bebê no cadeirão na cozinha, no bumbo, sei lá o que você usa, pra deixar o seu bebê mais próximo de você. E não necessariamente só na frente da televisão. Você pode usar a televisão de vez em quando, mas não usar só a televisão como um recurso. Que assim também já vai diminuindo isso, sabe? Porque querendo ou não, a televisão também pode atrapalhar nas sonecas, né? Que mais? Vamos ver o que tem. Tô precisando muito que você venha na minha casa. Ai, gente, eu também precisaria de várias pessoas aqui na minha casa me ajudando. A gente sempre precisa de ajuda, né? Eu quero ver depois como que vai ser a minha rotina quando a Júlia parar essa soneca da manhã também. Vou precisar de gente aqui em casa pra me ajudar, né? Elas acordam de madrugada pra mamar? Não. A Júlia não acorda mais pra mamar. Ela dorme a noite toda. Eu sei que ela acorda, que ela tem despertares, mas ela consegue voltar a dormir. Às vezes eu até escuto ela falando, mas eu não preciso ir lá, ela dorme, ela volta a dormir, então isso é maravilhoso. A Ana acorda mais de madrugada e às vezes vem pro meu quarto, às vezes eu levo ela de volta pro quarto dela, às vezes ela volta a dormir, às vezes ela dorme na minha cama. E teve uma vez essa semana que ela acordou de madrugada e começou a falar que tava com fome, que queria tomar café da manhã de madrugada, mas ela devia estar sonhando. E eu tive que convencê-la de que era de madrugada e que não poderia comer, que ela não ia comer, e eu também não dei leite, né? Elas tomam leite, elas tomam fórmula, mas eu não dei leite. Eu falei, não, vai dormir. Aí entra o autocontrole é primordial, por isso que eu sempre falo que nós precisamos estar bem
pra gente poder cuidar bem dos nossos filhos. Então, às vezes a gente pensa que ir na academia é perder tempo, fazer uma massagem, fazer a unha, fazer alguma coisa pra gente é perder tempo, mas não é perder tempo. A gente ganha tempo de qualidade com os nossos filhos se nós estivermos bem com nós mesmos, né? A gente consegue respirar, porque se a gente tá muito nervoso, muito nervosa, a gente acaba descontando nos filhos, a gente não tem paciência de ouvir, não tem paciência de respeitar, não tem paciência de pensar um novo jeito de falar com a nossa criança, e aí já vai tudo por água abaixo. Flávia, tem que tirar as crianças da TV na hora das refeições também, e tirar brinquedos. Meu bebê tem 7 meses e 3 dias, só come na cozinha, até hoje não rejeitou nenhum alimento. Exatamente. Comer assistindo televisão não é nada bom mesmo. Eu não vou dizer que eu também não usei isso com a Ana quando ela era menor, mas por uma falta de informação minha, quando ela teve uma regressão assim na alimentação, eu coloquei o iPad para ela assistir televisão e depois eu consegui tirar porque eu percebi que não tinha condições, hoje em dia eu prefiro que coma menos. A Júlia tá entrando nessa fase de diminuir assim o que ela come. Eu prefiro que coma menos do que eu colocar a televisão pra ela comer, pra distrair, sabe? Não, eu falei, eu vou passar por essa fase sem isso. Eu não vou colocar isso. Não que seja um caminho sem volta, mas eu quero fazer diferente, eu não vou usar. Bom dia, Noêmia, como seguir a disciplina positiva quando o pai não é tão adepto? Eu tenho várias amigas que compraram livros, aqui em casa mesmo, né, gente? Eu comecei a ir atrás da disciplina positiva e depois eu apresentei a disciplina positiva pro Thiago. E hoje em dia ele gosta e ele aplica e a gente tem cada um as suas dificuldades, né? Mas a gente tá alinhado nisso, sabe? A gente tá alinhado nessa educação com mais propósito. Esté, meu filho faz muita birra, belisca, arranha e morde muito, já não sei o que fazer. Aí a gente tem que tentar entender o que está por trás desse mau comportamento, né? Esse é um jeito da criança demonstrar que ela está com alguma necessidade não atendida. E aí, precisa ir atrás disso. A Mel só dorme mamando e as sonecas são no colo. Tento colocar no berço e no carrinho e acorda na hora. É desesperador. Aí precisa tentar fazer uma higiene do sono também. É pauta para uma nova live, porque isso aí dá muito assunto. Fran, eles amam utensílios da cozinha, né, Fran? Fran, uma amiga querida que a disciplina positiva me trouxe. Realmente, as crianças amam utensílios de cozinha. Então, é importante a gente trazer as crianças para perto da gente, para aquilo que a gente está fazendo, e não afastar as crianças. E é isso, gente. Então, eu vou encerrando por aqui. Essa live ficou super longa, eu achei que ia ser super rapidinha. Mas deu pra gente conversar bastante sobre os desafios da maternidade, os desafios de criar os nossos filhos nos dias de hoje, que esse era o tema. Os desafios são muitos, nós falamos alguns hoje. E eu quero te ajudar muito nesse caminhar, né? Assim como eu tenho outras pessoas me ajudando, assim como eu vou atrás de muita informação, de muito estudo e aplico, eu também quero ajudar vocês, tá bom? E uma forma é o workshop e quem puder ir não vai se arrepender, eu espero vocês, tá bom? O link tá na bio, aqui do Tô Criando. Não deixem de ir lá olhar, né? E me mandem direct, me mandem mensagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando. Eu adoro interagir com vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada por terem ficado até aqui. Eu tô super contente com a live de hoje. Muita gente apareceu, muita gente ficou. E eu vou deixar salva, tá bom? Chamem os amigos, as pessoas que puderem entrar no nosso Instagram, fazer parte da nossa comunidade e quem sabe a gente se encontra lá no nosso workshop, tá bom? Um grande beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.